Fala aí, cinéfilos, beleza? Ó, hoje é a estreia de um quadro novo aqui no canal, chama Um Filme da Minha Vida, que eu tive essa ideia pra trazer outras vozes aqui pro canal e fazer uma coisa que todo cinéfilo gosta, né? Que é trocar uma ideia sobre, bater um papo sobre o seu filme, um filme que marcou a sua vida. Note que é um filme, não é o filme, então pode ser um filme qualquer, assim, mas que tenha marcado a sua vida. E por isso que eu trouxe a Vlange hoje. Por favor, se apresente, Vlange. Oi, gente, meu nome é Vlange. Eu tenho um canal chamado Fixomos, que eu falo sobre escrita, sobre criação de histórias, criação e outras coisas, né? Criação de personagem, narração, essas coisas assim, relacionadas à escrita, porque eu sou escritora. E o filme que eu escolhi falar aqui hoje é A Sociedade dos Poetas Mortos. Filmaço, filmaço, tem quase 30 anos e eu me amarro. Eu também, né? Você, obviamente. E tem tudo a ver com escrita, então tem tudo a ver com o canal dela. Então, vamos nessa. O filme conta a história de um grupo de jovens que estudam num colégio interno bem conservador, e aí eles têm a vida transformada quando um novo professor de literatura vai lá dar aula pra eles. Professor Keaton ou Captain My Captain. E aliás, galera, vai ter muito spoiler nesse vídeo, então eu vou botar uma tarja vermelha aqui quando tiver tendo algum spoiler, tá beleza? Você foi avisado. E é isso mesmo que você falou, aquela situação daqueles garotos fica muito claro desde o início, por causa do peso que tem aquela instituição, aquele colégio. Inclusive na sequência inicial, eles têm uma cerimônia de início de abertura do ano letivo. Aí vem... o lugar que eles estão é quase uma catedral, né? É uma igreja, então já é um lugar de reverência, né? Uma reverência quase litúrgica, né? Quase espiritual a coisa, né? E você percebe pelo lema da escola, que são os 4 pilares, como eles são rigorosos e tradicionalistas. Os 4 pilares são tradição, honra, disciplina e excelência. Você vê isso tudo na primeira sequência, onde vem os estandartes da escola aparecendo. É muito legal, interessante. Como o diretor conseguiu, já logo de cara, já botar a gente naquele ambiente ali de repressão, né? Sim, tanto pelas falas, assim, pela fala do diretor da escola, né? Quanto por esses elementos visuais, né? O diretor, o Peter Weir, eu não sei se ele é alemão, ou deve ser alguma coisa assim, que é mais conhecido também por Mestre dos Mares, A Testemunha, aquele com Harrison Ford antigo, que aliás eu falei desse filme no perfil do Harrison Ford, vou deixar aqui nos cards, e Show de Truman. Além do diretor, a gente tem que também destacar a performance absurda do próprio Robin Williams, que ele é o protagonista, mas não é o protagonista, né? Eu fico em dúvida um pouco, porque a história do filme ela segue o ponto de vista dos garotos. Sim. Mas o professor é o que se distancia do grupo, né? É o que faz a dramaturgia, né? A narrativa andar. Então, eu não sei, ele não é o protagonista, mas é ao mesmo tempo, eu acho. É verdade, ele é tipo o personagem central, né? É verdade. Porque o personagem central não necessariamente precisa ser o protagonista, mas é aquele que faz mesmo as coisas, que a história é sobre ele, é sobre o que ele faz e, assim, todo mundo é afetado pelas coisas que ele faz. A performance do Robin Williams nesse papel, dos garotos também, mas principalmente do Robin Williams, é perfeita pro tom do filme, porque assim, ele é caricato como o Robin Williams consegue ser, só ele consegue ser, mas não é tão exagerado a ponto de sair da naturalidade daquela escola rígida. Ele próprio estudou na escola. É um filme que também tem muito a questão do desafio à autoridade, né? O desafio à autoridade enquanto você mantém uma certa conformidade com aquela relação, né? Assim, você desafia, mas você também não quebra absurdamente as estruturas da coisa. Não é uma revolução. O que ele quer não é quebrar tudo. Ele quer que os jovens aprendam certas coisas que eles não aprenderiam naquele método conservador que a escola sempre seguiu. Aquela coisa aristotélica
toda dividida. Inclusive tem uma cena do filme, bem no início, é a primeira interação dos garotos da sala de aula, né, com o professor. Que ele manda rasgar as páginas do livro. Exatamente, que ele manda rasgar as páginas do livro didático, né, que eles estão usando. Sim, essa cena é muito boa. A performance do Robin Williams é fora do comum, mas também mandam muito bem os garotos, aquele que faz o Neil, o Robert Leonard, e o Ethan Hawke, que faz o Todd. Eles eram um pouco mais velhos do que os garotos que eles estavam interpretando, mas muito pouco. Porque, por exemplo, o garoto que faz o Dr. Wilson no House, ele tinha 20 anos quando foi lançado o filme, então provavelmente ele tinha o quê? Uns 18, 19 quando estava gravando. E o Ethan Hawke tinha 19 quando foi lançado o filme, então ele estava mais ou menos na mesma idade do personagem. E eles ainda assim conseguem transmitir uma capacidade, uma emoção, um conflito interno. E uma curiosidade é que o Ethan Hawke, por causa desse papel, não se formou na faculdade. Ele tinha acabado de entrar para a faculdade de interpretação e recebeu essa oportunidade e nunca mais parou de ganhar papéis e tá Foi aí... aprendendo na prática mesmo. Além das performances, o que você acha que é a mensagem que o professor, que é o principal ali, qual é a mensagem que ele quer passar em relação à vida, em relação à poesia, assim? Como que ele transforma essa vida dos garotos? Então, não tem, acho que no meu ver assim, não tem tanto a ver com a poesia. A poesia parece mais um meio que ele usa, entre outros, para poder passar a mensagem que, no caso, assim, se a gente for falar em termos simples, é o Carpe Diem, que até é um termo que eles usam no filme, né? Ele passa mesmo o termo para os alunos, a importância desse ideia. termo que concentra uma filosofia de vida que seria de aproveitar o dia, colher o dia, aproveitar cada dia como se fosse o último. E isso é uma das coisas principais que ele quer passar para os alunos, tipo assim, pensando no contexto em que os alunos estão, né? Uma instituição bem conservadora que tá botando lá várias regras para eles e eles acabam sendo tolhidos, a criatividade, né? A liberdade, a própria individualidade deles fica tolhida. Acabam né? ficando sempre na mesmice. E também essa coisa da criatividade ele tenta incentivar muito, até porque ele é um professor de literatura, né? E como é que você vai fazer literatura, como é que você vai fazer poesia sem a criatividade? É por isso que eu acho que a poesia é um meio também, né? Porque ele não tá querendo exatamente ensinar sobre poesia ou as lições que a poesia pode te mostrar, mas ele usa a poesia como um incentivo à criatividade dos alunos e ao pensamento próprio. Exatamente. Eu concordo 100% com você. Eu acho que a mensagem está em você poder pensar por si mesmo, você acreditar em si mesmo. É uma lição grande de empoderamento próprio, assim, é uma autoajuda, em certo sentido. Assim. E o diretor usa assim, toda a trama, né? Toda a trama e toda a trajetória dos alunos e do próprio professor para explorar vários pontos altos e baixos da vida mesmo da pessoa. Um momento de aceitação, um momento de rebeldia, um momento de drama, né? Um momento de perda. É um filme que ele consegue ir em vários lugares, assim, ele consegue causar várias emoções com exatamente, isso também, exatamente. Né? É um filme que ao mesmo tempo traz uma mensagem de esperança na humanidade, assim, incrível. Ele, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele consegue te desolar, sabe? Ele consegue te jogar lá pra baixo. É o tipo de filme que ele venceu a barreira do tempo, né? Ele ficou clássico, porque até porque cada vez que você vê é como se você pudesse ainda aproveitar coisas que você antes talvez não tivesse percebido tanto, ou talvez tivesse visto de um outro jeito. É o tipo de filme que você pode ver várias vezes e sempre aprender algo. Exatamente, exatamente. Não necessariamente só sobre poesia ou criatividade, mas sobre a própria vida humana e o seu tratar com as pessoas, né?
Exatamente. E tem também uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão do desafio à autoridade, através da criatividade, né? Através do você propor coisas novas, não só você quebrar um argumento, mas você propor coisas novas, né? O professor, ele é importante não só porque ele quebra com uma regra ou com uma estrutura da escola, mas é porque ele ele apresenta uma nova maneira de pensar para os alunos. Sim, uma nova maneira de se colocar diante do mundo. Tanto que ele chega lá, que ele no final ele é demitido. Mas essa passagem dele já trouxe tanta coisa para os alunos que a vida dos alunos nunca mais vai ser a mesma. Sabe, os alunos eles já estão com uma mentalidade diferente. Tanto que até uma coisa assim, uma escolha narrativa para mostrar isso no final é que quando o professor tá saindo da sala, o Todd, ele é o primeiro a subir na cadeira, né? Uhum. Ele sobe assim na cadeira, que já é um ato de rebeldia. E aí ele fala, "Oh, Captain, my Captain", que é o jeito como o professor falou que eles podiam chamá-lo, né? E aí outros alunos também vão subindo e fazendo isso. Alguns alunos ficam assim de cabeça baixa, não tem essa rebeldia, mas muitos fazem para mostrar como eles estão mudados, como eles estão dando valor àqueles ensinamentos que o professor passou para eles. Mesmo que ele não seja mais o professor deles, né? Sim, que ele já tinha sido demitido. Exatamente. Aquilo mudou, aquilo significa que eles aprenderam a lição e estão levando isso pra vida deles. E deixa eu te perguntar, você tem alguma cena que eu vou perguntar isso pra todo mundo, mas você tem alguma cena que você quer destacar desse filme que te marque mais e que você sempre quando lembra desse filme, você lembra dessa cena específica? Então, acho que a cena que eu tenho mais esse sentimento assim de ficar marcada mesmo é quando o professor leva os alunos pro pátio e aí fala assim, agora caminhem aí. Fala para os alunos andarem do jeito como eles quiserem. Só que aí daqui a pouco os alunos começam a andar de um jeito ritmado, daqui a pouco estão andando iguaizinhos. Um tá andando igualzinho ao outro, estão andando todos iguais assim em fila. Como é que eles se conformam, né? Sim. E aí o professor fala, tipo, eu não falei para vocês andarem iguais, eu falei para vocês andarem cada um do seu jeito. Aí você vê, né, como você pode até sem perceber se conformar com o que as outras pessoas estão fazendo, ficar nesse senso comum, quando você, na verdade, tem a liberdade de ser você mesmo. Então é isso, galera. Esse aqui é o primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa aqui sobre A Sociedade dos Poetas Mortos. Eu recomendo demais esse filme. Sim, gente. Por favor, vejam. É essencial, assim. Se você é cinéfilo, se você gosta de escrita, é perfeito pra você. É verdade, inclusive eu fiz um vídeo no meu canal, 5 filmes pra escritores, e esse foi o filme que eu botei em primeiro lugar, porque ele é, assim, maravilhoso e você vai gostar muito, com certeza. Se você não gostar, é porque você tá vendo errado. Vou deixar esse vídeo aqui nos cards, e eu também tenho o meu jabá. A editora Intrínseca mandou aqui o Me Chame Pelo Seu Nome, olha só, esse livro aqui, que ele foi o material fonte para o melhor roteiro adaptado no Oscar desse ano. Material fonte do filme Me Chame Pelo Seu Nome. E eu recebi mais de um, então eu vou fazer o sorteio. Na descrição tá explicando como é que são as regras do sorteio e tudo mais. É simples, eu só quero saber nome, e-mail para fazer o contato, né, com o vencedor, e a cidade de onde você é. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Essa aqui é a Vlange, não deixe de conferir lá o canal dela, Fixomos, eu vou deixar nos cards e aqui na descrição também. E é isso, até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Preciso de um operador. Pra gente debater aqui hoje. Esqueci, tô brincando. Garota! Então vamos nessa. Vai pra minha vinheta? É.